Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 27 de março. Você confere agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Deputados estaduais aprovam um decreto de calamidade pública no Espírito Santo por causa da pandemia da Covid-19. E o governador Renato Casagrande volta a pedir que os capixabas permaneçam em quarentena. Secretário de Estado de Assistência Social, Bruno Lamas, afirma que entre os pacientes infectados pelo coronavírus no estado está um bebê de 7 meses. Caminhoneiros recebem kits de higiene e orientações do SEST, Senat e da Polícia Rodoviária Federal sobre o novo coronavírus. Velório do ex-prefeito de Linhares, Nozinho Correia, será aberto ao público neste sábado. Ele morreu na noite de ontem em um hospital de Rondônia. E ainda as notícias de outras regiões do estado nesta sexta-feira. A partir de agora, no Link Espírito Santo. O governador Renato Casagrande fez na tarde de hoje uma coletiva online e atualizou a situação do estado diante da pandemia da Covid-19. Casagrande garantiu que o LACEN, o Laboratório Central, aumentou a capacidade de fazer os testes para o diagnóstico do coronavírus. A gente tem alcançado resultados, o número de casos no estado é um número de 48, não é um número grande, graças ao bom Deus não tivemos nenhuma vítima fatal ainda devido ao coronavírus, e espero que a gente não tenha. Estamos acompanhando o crescimento do contágio, o nosso laboratório passa a fazer muito mais exames, quando a gente começou a fazer em torno de 50, 60, hoje, na data de hoje, a gente vai terminar o dia certamente perto de 250 exames, então estamos crescendo o número de exames a cada dia para a gente poder dar sustentação ao trabalho no hospital e dar tranquilidade quem está com sintomas e quer saber de fato como está. O governo federal mandou alguns projetos para o Congresso Nacional, alguns foram votados ontem, o Congresso fez um aperfeiçoamento dos projetos, então nós aqui vamos complementar. Quais são as medidas que nós estamos adotando a partir agora do início de abril? Primeiro, assim, no Fundo de Assistência Social, que é um fundo que recebe, nós repassamos para os municípios, nós, o governo do estado, repassamos para os municípios em torno de 55, 56 milhões de reais por ano. Desculpa, 45, 46 milhões de reais por ano. A gente repassa em 3 parcelas. E uma parcela, 16 milhões e 800, foi antecipada devido aos problemas das chuvas em fevereiro. Estou antecipando agora uma parcela de 16 milhões e 800 reais para ser paga agora no início de abril. Então nós estamos antecipando para repassar aos municípios. Esse repasse aos municípios ajuda no trabalho de atendimento às pessoas e às famílias mais necessitadas lá no município. Quem está no cadastro único, quem recebe Bolsa Família, quem está no cadastro único ou outro critério que a prefeitura adotar. E nós, dentro deste fundo de assistência social, tem uma funcional chamada benefício eventual. É um recurso que vai dentro desse fundo, que o município pode comprar cesta básica, comprar kit higiene para moradores de rua, auxílio funeral e também aluguel social. Então nós vamos repassar no mês de abril, além dos 16 milhões e 800, mais 3 milhões e 100, que vai chegar então perto de 20 milhões de reais no mês de abril, para que os municípios possam ter, então esses 20 milhões são divididos entre os 78 municípios, para ter recursos para também aplicar nesses benefícios eventuais. Se a crise continuar, nós no mês de maio vamos passar mais 3 milhões e 100, no mês de junho mais 3 milhões e 100. Então 9 milhões e 300, mais 16 milhões e 800. Também, dentro
dessa visão da proteção social, nós estamos autorizando, vou mandar um projeto de lei para a Assembleia, nós vamos autorizar que o Fundo Cidades, que é um recurso para investimento, mas que nessa hora o município vai precisar de muito apoio para assistência social, vai precisar de muito apoio para assistência à saúde, nós estamos autorizando que até 30%, se o município desejar, poderá ser usado em assistência social ou assistência à saúde. O valor do Fundo Cidade são 72 milhões de reais, então 30% disso, 72 vai dar aproximadamente 22 milhões de reais. Vamos distribuir, aí diretamente a ADERES vai distribuir cesta básica para artesãos, artesãs e pessoas da economia solidária, em torno de 1.600, 1.700 cestas por mês. Se for preciso um mês, vai ser um mês, se for preciso 2 meses, 2 meses, 3 meses, 3 meses, depende do tamanho e da duração dessa crise. Então, cesta básica para artesãos, artesãs e pessoas da economia solidária. E a ADERES, que tem o cadastro, fará essa compra e essa distribuição diretamente. As outras atividades serão executadas pelo município através do repasse fundo a fundo. E a partir da semana que vem, nós daremos, através de uma portaria do secretário de Educação, nós estaremos mudando também a possibilidade de uso daquele recurso direto para a escola. Tem um dinheiro direto da escola que a gente repassa para o diretor da escola. Nós estamos repassando através do dinheiro direto da escola o recurso para que o diretor, possa comprar cesta básica para o aluno que está cadastrado nos programas sociais do governo federal, no CAD único. Então, o diretor vai receber uma relação com o nome dos alunos em que a família está no CAD único, no cadastro único, e o diretor vai receber o dinheiro para comprar a cesta básica. Isso já está ajustado com a Associação Capixaba de Supermercado, que serão 47 mil cestas por mês que nós compraremos para que a gente possa, complementar, compensar a falta da merenda escolar. São mais de 50 milhões de reais repassados pelo governo para que a gente possa fazer esse trabalho de proteção às famílias que neste momento são as famílias que mais sofrem. Quem mais sofre com a crise são os mais pobres. Então a gente tem que efetivamente dar uma atenção a essas pessoas. O governador também atualizou o número de casos confirmados. De ontem para hoje foram 6 novos casos, sendo 3 na região metropolitana e 3 no interior do estado. Com isso, o Espírito Santo já registra 54 casos confirmados da Covid-19. E deputados aprovaram nesta sexta-feira o decreto de calamidade pública no Espírito Santo por causa da pandemia da Covid-19. O decreto vai ajudar a agilizar as medidas administrativas que precisam ser adotadas para enfrentar a pandemia. A sessão virtual foi convocada de forma extraordinária. A matéria foi aprovada com 27 votos a favor. Com o decreto, a partir de agora, o orçamento estadual pode ser alterado para destinar mais recursos para a saúde. A medida foi um pedido do governador Renato Casagrande. O governo pediu que a vigência do estado de calamidade pública se estendesse até 31 de dezembro. Mas a Assembleia aprovou apenas até 31 de julho. O presidente da Casa comentou a aprovação. Que o Estado também possa fazer compras diretas para que possam aí ter mais celeridade no combate a esse vírus. Então nós fizemos uma sessão inédita, histórica, em ajuda aí aos capixabas que passam por esse momento que vive o mundo, o Brasil e o Espírito Santo do combate ao coronavírus. Além do decreto de calamidade, outros 3 projetos do governo foram colocados em votação. A Assembleia aprovou mudanças nas normas de contratação de servidores e afrouxou regras para a compra de equipamentos e também contratos durante a pandemia de Covid-19. Os deputados também aprovaram a transferência de servidores do Executivo para desempenhar atividades diferentes das atuais, para ajudar a combater o novo coronavírus. O último projeto aprovado pelos deputados permitirá a reversão dos recursos de superávit financeiro
de 25 fundos públicos e das autarquias para aumentar o caixa do Tesouro Estadual. O governador afirmou que a aprovação dará mais agilidade às ações de combate ao novo coronavírus. Nos dará mais agilidade, nos dará as condições para que a gente invista mais, que prepare mais serviços para atender a sociedade e a gente diminui o impacto da pandemia aqui no estado. Em um vídeo divulgado nas redes sociais pelo secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo, Bruno Lamas, ele afirma que entre as pacientes infectados pela Covid-19 aqui no estado está um bebê de apenas 7 meses. Infelizmente, entre essas pessoas, um bebê de 7 meses. A Secretaria de Saúde vai anunciar isso oficialmente, isso mexe muito comigo, mexe muito com todos nós. Então nós precisamos aumentar a nossa corrente de união, as nossas preces, as nossas orações, a nossa fé em Deus e continuarmos firmes, trabalhando para prestar o melhor serviço aos capixabas. Os investimentos na saúde continuam de forma acelerada, todos os dias, preparando novos leitos para, se preciso, estarem prontos. Tivemos uma vitória importante, o governo federal tinha confiscado aí todos os aparelhos, esses aparelhos de respiração que são fundamentais, né, no tratamento das pessoas que ficam infectadas. E o governo tinha comprado e nós precisamos entrar na Justiça Federal para garantir que esses respiradores ficassem aqui. E isso aconteceu no dia de hoje e nós conseguimos então fazer valer o nosso direito, fazer valer a necessidade do povo capixaba de aparelhos importantes comprados com recurso público dos capixabas e que ficarão aqui equipando os leitos dos nossos hospitais públicos. A seguir aqui no link, a ação da Polícia Rodoviária Federal e SESC Senat leva orientação sobre a pandemia do coronavírus para os caminhoneiros. E ainda em Colatina, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria quer que funcionários sejam dispensados. O link Espírito Santo volta já. Uma ação da Polícia Rodoviária Federal em parceria com o SESC Senat levou orientação sobre a Covid-19 para os caminhoneiros que passaram pela BR-101 nesta sexta-feira. Mesmo em período de isolamento social, esses profissionais não podem deixar o trabalho. Por isso, manter a saúde deles é tão importante. A fila de caminhões dessa vez não é uma preocupação. Pelo contrário, é um convite. Bom dia, tudo bem, meu? Aqui está acontecendo um trabalho de orientação, distribuição de material para higiene e proteção. A Operação Herói Caminhoneiro parou esses trabalhadores por um minutinho, bem rápido, para dar orientações contra a Covid-19. Quem participou da ação aprovou. Achei muito importante, né? Porque a prevenção ela é a arma maior contra qualquer tipo de vírus, né? Aí com essa ajuda, com esse apoio do pessoal aí, a gente vai mais longe, né? O Samuel fez questão de parar e dar toda a atenção aos profissionais da saúde. Ele respondeu o questionário e recebeu as orientações. Depois, levou para a boleia alguns itens de higiene pessoal e até um lanchinho. Para o caminhoneiro que não deixou de trabalhar mesmo no período de isolamento social, cuidar da saúde dele é cuidar da saúde de todo o país. O país todo é movido sobre rodas, né? Então, se o caos tá aí do vírus e se a gente parar, não vai chegar medicamento, não vai chegar alimento. Então, temos que estar aí com força total, com a saúde em dia, tendo que ter as precauções necessárias e seguir em frente e trabalhar até o final. Estamos em guerra, vamos cair para dentro. Nesse período de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, o número de veículos de passeio circulando pelas BRs que cortam o estado diminuiu, mas o número de caminhoneiros circulando por essas rodovias continua o mesmo, afinal eles precisam abastecer as cidades. E por isso é tão importante orientar esses profissionais sobre os cuidados com a saúde. Em menos de 2 semanas,
semanas, entre os dias 15 e 26 de março, o número de veículos de passeio circulando pelas BR-101 e 262 caiu pela metade, de mais de 53 mil para pouco mais de 21 mil. Por outro lado, os caminhoneiros continuam trabalhando normalmente. Os caminhoneiros eles ainda continuam, estão mesmo com todas as dificuldades, o caminhoneiro ainda está transitando na rodovia, sabendo aí da necessidade de poder abastecer a sociedade. O superintendente da PRF explica que cuidar da saúde do caminhoneiro é uma forma de evitar o desabastecimento. No nosso país, o modal rodoviário é o que tem a predominância e, consequentemente, a preocupação com quem transporta essa carga, que é o caminhoneiro. A operação aqui hoje tem como nome Herói Caminhoneiro, que tem o nome de uma operação, mas que, na verdade, é um apoio a esse profissional para que ele exerça sua atividade com o mínimo de condições aí, para que possa chegar aí ao final, destino final e a sua família em condições aí de segurança e podendo também apoiar a sociedade. De acordo com o superintendente, muitos caminhoneiros estão preocupados com o coronavírus. Por isso, a adesão à operação foi grande. A preocupação é, por estar muitas vezes longe de casa, então de poder se contaminar com a doença, mas o objetivo aqui é justamente dar as informações necessárias. O SESC Senat, de forma primorosa, tem feito isso, demonstrado a importância de ter os cuidados básicos para que esse profissional não venha aí ou elimine a possibilidade de se contaminar. Bom, e a gente continua falando sobre essa parceria do SESC Senat e da PRF, porque em São Mateus, lá no norte do estado, centenas de motoristas também receberam as orientações no primeiro dia da campanha. Quem traz as informações para a gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite a todos, é isso mesmo. Com o intuito de dar suporte aos motoristas que têm trabalhado e que estão garantindo o abastecimento das cidades neste momento de crise que vive o país, o SESC Senat, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, começou uma mobilização nacional em vários pontos do país. As equipes, espalhadas em mais de 130 pontos das rodovias federais, distribuem produtos de higiene e de alimentação aos motoristas, principalmente aos caminhoneiros, que têm enfrentado dificuldades por conta do fechamento do comércio em todo o Brasil. O modal rodoviário de transporte de cargas no Brasil é o mais importante. Se a gente deixa de apoiar o transportador de cargas, em especial o transportador de cargas autônomo, que tanto depende dessa cadeia logística de ter onde comer, onde tomar banho, onde comprar esses gêneros básicos de necessidade, a gente para o Brasil, para o abastecimento das cidades e a gente agrava ainda mais a situação complicada que vive o nosso país. Essa campanha nós tem um tema de Herói Caminhoneiro. Nós iniciamos hoje, vamos até a próxima sexta-feira, dia 3. O objetivo dela é fazer com que a gente cuide de quem está transportando, quem está indo nas ruas. O fica em casa, muita gente fica em casa, mas não sabe que quem está na rua está movimentando para não faltar nada dentro de casa. Então, um dos fatores todo mundo paralisou. Então, assim, os restaurantes nas vias, os hotéis nas vias também paralisaram e nós temos que fazer uma ação para conscientizar o autônomo, motorista autônomo, até os motoristas, os caminhoneiros das empresas privadas, de como fazer uma boa higienização dentro do carro, como se cuidar, como fazer uma higienização pessoal. Por isso nós estamos distribuindo kits e alimentos para todos os motoristas caminhoneiros. As ações começaram logo cedo, por volta de 8h30 da manhã. Os caminhoneiros que estão passando por aqui estão sendo abordados pela Polícia Rodoviária Federal e encaminhados a um posto que fica bem aqui às margens da BR-101, que está sendo utilizado como base do SESC Senat. Durante o cadastro para o recebimento dos kits, os caminhoneiros são orientados, higienizam as mãos e fazem exame de glicose. Eu acho excelente, eu acho bom porque previne mais, né? Então ajuda muita gente, ajuda muito quem precisa. É uma coisa que nós temos que abraçar a causa, que isso aí é bem não só para mim, que é motorista, mas para a comunidade toda, em volta, né? Dentro de cada bolsa, papel higiênico, sabonete, luvas e máscara. Até o final da campanha, serão centenas de kits distribuídos.
Hoje nós vamos distribuir em média 300 kits. Tá? Durante a semana a gente pretende atender aí até 1.000 a 1.200 caminhoneiros. A gente sabe o quanto que esses heróis das estradas sofrem com estrutura, tá sofrendo com essa questão do coronavírus. Eles não param e também a gente não para por eles. As ações vão até a próxima sexta-feira. Mudando de assunto, nesta manhã, uma câmera de vídeo monitoramento de um supermercado registrou um assalto a uma motociclista. Nem mesmo a luz do dia impediu a ação dos criminosos. A câmera registrou toda a movimentação às 7 da manhã, quando uma motociclista chega e para em frente a um supermercado. Do outro lado da rua, 2 suspeitos observam a vítima. Imediatamente, os comparsas se aproximam da motociclista. Ela tenta seguir, mas um dos assaltantes saca uma arma e a mulher entrega a moto e todos os seus pertences, incluindo o capacete. Os criminosos saem na direção contrária. Uma boa noite a todos e até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Obrigado, Nariane. Em Colatina, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria denunciou que as fábricas de roupas do município não pararam de funcionar durante a quarentena e reivindica que os funcionários sejam dispensados para casa. Quem tem mais informações é o Altemar Collin. Boa noite para você, Altemar. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Hoje de Colatina, vamos falar da reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Vestuário aqui do município e região, o Sintivest. Diante da pandemia do coronavírus, a entidade está pedindo a dispensa dos funcionários enquanto dure essa situação. E aqui em Colatina, segundo foi informado pelo sindicato, as fábricas de roupas continuam trabalhando a todo vapor. A orientação é clara. Para evitar a proliferação e contágio pelo coronavírus, é preciso evitar a aglomeração e fazer o isolamento social. Essas são atitudes que devem ser adotadas de acordo com a Organização Mundial da Saúde para combater a doença. Mas aqui na região noroeste, muitas fábricas ainda funcionam normalmente e os trabalhadores estão preocupados. A preocupação é com a saúde dos trabalhadores, né? A gente, como o comércio todo foi paralisado em Colatina, aliás, em todo o estado foi paralisado, a nossa preocupação com os trabalhadores do vestuário também deveriam estar em casa, porque o nosso setor do vestuário é onde fica mais aglomerado, porque a gente vai e volta dos ônibus superlotados, né? A gente tem a preocupação de que eles ficam no local, que nem muitas empresas não estão fornecendo álcool em gel, muitas empresas nem sabão às vezes não tem para dar para esses trabalhadores lavarem as mãos. De acordo com o sindicato, cerca de 5.000 trabalhadores de 13 municípios aqui da região noroeste estão nesta situação, se sentindo negligenciados pelo poder público. Eles cobram medidas de proteção para os trabalhadores da indústria, assim como foi feito no comércio. Aí nós estamos pleiteando junto com a prefeitura, junto com o governo do estado, para que eles nos dêem uma orientação do que fazer, porque nós como sindicato, como Sintivest, não podemos chegar na empresa e pedir para fechar, para mandar todos os trabalhadores embora, nós não podemos fazer isso. Então a gente está pedindo que se faça um decreto como se fez para os comércios, que tire esses trabalhadores de área de risco, porque nós temos muitas trabalhadoras idosas que trabalham acima de 60 anos, nós temos trabalhadoras grávidas, nós temos trabalhadores com problemas cardíacos. Então que tire esses trabalhadores da área de risco do setor de trabalho, junto com os outros trabalhadores. Ninguém nem sequer pergunta a esses trabalhadores se estão de área de risco ou se não estão. Né? A gente entende também que os empresários estão preocupados em garantir o emprego, mas e a saúde desses trabalhadores que estão em área de risco? Em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, fomos informados de que essa demanda foi repassada para a Procuradoria Municipal para análise, mas que essa determinação está na alçada do governo estadual e que reuniões com os sindicatos vêm sendo realizadas entre governo do estado e representantes das entidades, mas ainda não se chegou a um acordo. Fomos informados também que vem sendo passado para esses trabalhadores é de que as medidas de
prevenção para evitar a contaminação do coronavírus devem ser adotadas nesses locais de trabalho e que tudo que for necessário deve ser providenciado pelos empregadores. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico informou ainda que está tentando acordo com o governo do estado para suspender as atividades na indústria aqui no município, consideradas não essenciais, o que não entraria neste caso a indústria de alimentos. Esse acordo, se for fechado, pode começar a valer já a partir da próxima semana. E ontem um grupo de pessoas ligadas às atividades lojistas aqui de Colatina realizou uma carreata pedindo a reabertura do comércio colatinense. Em todo o estado, as lojas não abrem desde o último sábado, diante de determinação do decreto do governo estadual. Dezenas de veículos, entre motos e carros, participaram da carreata que saiu da Avenida Beira-Rio, no centro de Colatina, no início da noite desta última quinta-feira. Os manifestantes foram orientados a não saírem dos veículos como forma de não desrespeitar o decreto municipal, que impede a aglomeração de pessoas e que, até se possível, usassem máscaras. O objetivo dos manifestantes era pressionar para que a reabertura dos estabelecimentos comerciais fosse antecipada para a próxima semana. Segundo os empresários, o prejuízo pode ser incalculável, já que as contas vão vencer e também os salários dos seus funcionários terão que ser pagos. Segundo eles, nada para ajudá-los nessa situação foi feito pelos governantes, nem a nível nacional e nem estadual. O decreto foi estabelecido desde o último sábado pelo governador Renato Casagrande, visando o enfrentamento à proliferação do coronavírus. As lojas em todo o Espírito Santo seguem fechadas. A medida não vale para farmácias, supermercados, padarias, alimentação e cuidados animais e postos de combustível. E mesmo com o apelo dos comerciantes, o governador Renato Casagrande, a exemplo de praticamente todos os governadores onde essa medida foi estabelecida, informou em pronunciamento ontem à noite que o decreto segue sem alterações e o comércio continua fechado. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora à Vitória, com vocês aí no estúdio. Obrigado, Altemar. O link agora vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que moradores da Grande Vitória podem contar com serviço de apoio psicológico de graça em tempos de pandemia de coronavírus. E ainda, corpo do ex-prefeito de Linhares, Nozinho Correia, será velado neste sábado no município. Ele morreu na noite de ontem em um hospital de Rondônia. O Link Espírito Santo volta já. Link de volta. Desde o último sábado está funcionando aqui em Vitória um serviço de apoio psicológico para ajudar a população a enfrentar o medo e as preocupações com a pandemia de Covid-19. Quem tem os detalhes para a gente é a Anne Comete. Isso mesmo, Adriana e Fabiana. A gente vai falar agora sobre o projeto SOS Apoio Emocional. Eu estou aqui com a psicóloga responsável por ele, a doutora Daniela Reis e Silva. Doutora, explica pra gente então como é que funciona, como é que surgiu a ideia e como é que funciona esse projeto. Esse projeto nasceu no Rio de Janeiro com o Instituto Entrelaços, né? E pela parceria que a gente tem ao longo dos últimos anos, né? Nós somos especialistas em trauma, luto, em crise. Nós decidimos encampar esse projeto e trazer esse projeto para Vitória, aqui no Espírito Santo. Então, nós estamos funcionando desde sábado passado, com um horário de atendimento de 9 da manhã à meia-noite. E temos um plantão de profissionais que foram treinados de acordo com protocolos internacionais para atendimento de crise em linha telefônica. Daniela, explica pra gente então quais têm sido os maiores chamados, né, nessa época. O que vocês atendem mais? Pessoas com quais tipos de questões? Olha, as questões mais variadas, mas principalmente um aumento de ansiedade, uma dúvida muito grande, uma preocupação de estar contaminado, de contaminar os seus entes queridos, muitas dúvidas médicas, né? Pessoas que têm os seus tratamentos interrompidos, inclusive tratamentos psicológicos, alguns serviços ainda não conseguiram se reorganizar para o atendimento online, um atendimento gratuito, que é algo que já está autorizado pelo Conselho Federal de Psicologia, mas principalmente
realmente pessoas sofrendo com a ansiedade, né? Com as dúvidas, com dilemas de tentar atender as recomendações do Ministério da Saúde, né? Do nosso governo do estado, com as necessidades de trabalho, de conseguir pagar as suas contas, pessoas em sofrimento porque estão perdendo o emprego. Enfim, a gente tem tido as mais variadas queixas e o que a gente faz é simplesmente acolher essa queixa, né? Fazer algumas orientações básicas e ajudá-las a encontrar recursos na sua própria rede social e na própria rede pessoal, porque todo mundo tem coisas positivas para conseguir encontrar no meio da crise. E a gente pode dar alguns exemplos de algumas dicas que você pode dar, além dessa questão da rotina, né, para as pessoas evitarem, né, ter algum tipo de pensamento negativo? Existe alguma outra dica que a gente possa dar? Algumas dicas concretas e de ordem prática. Você pode se conectar pelas redes sociais com seus entes queridos, fazer ligações para os idosos que estão se sentindo muito isolados. Alguns deles já estão manifestando alterações de comportamento em função desse isolamento. Você pode também fazer atividade física, aquela que você gostar, não precisa ser uma coisa regular. Existem vários aplicativos de yoga, de escutar música, enfim, você conseguir fazer alguma coisa que produza a sensação de bem-estar no corpo, porque o medo dessas notícias que nós recebemos, o medo do que o pior possa acontecer, acaba invadindo o nosso cérebro. É uma questão até de neurofisiologia e a gente precisa minimizar esse impacto do trauma. Fique atento também às notícias que circulam pelos WhatsApps, pelas redes sociais, porque tem muita notícia falsa, tem muita notícia fake. E isso traz ainda mais pânico, gera muito mais confusão emocional. Então, dê um tempo desse tipo de comunicação pelas redes sociais e fique atento aos comunicados, né, oficiais, porque são esses que vão trazer dados para as decisões importantes do nosso dia a dia. Daniela, quem precisa conversar, né, com alguém, é só ligar para o número e começar a conversar, é isso? Uhum. Como é que faz? É só ligar para o número. É bem importante dizer que esse é um trabalho voluntário, então a gente não tem como ampliar o serviço ainda. A previsão é de que a gente trabalhe também no mês de abril, então se você ligar e não conseguir ser atendido, é só ter um pouco de paciência, espera, insiste de novo, porque assim que terminar a próxima ligação, a gente vai atender a ligação em curso, né? Porque a gente tem um plantonista por vez, mas todos eles disponíveis para acolher você no seu sofrimento. Daniela, muito obrigada pela entrevista. Então, pessoal, eu conversei com a Daniela Reis e Silva, que é psicóloga. Ela representa o grupo SOS Apoio Emocional, que oferece esse apoio emocional para quem está nesse período aí de isolamento social, precisando conversar com alguém, precisando de algum apoio psicológico, se sentindo muito sozinho. Então, se você quiser conversar com alguém, ligar para algum número, precisar de ajuda, o telefone é o 27 99858 8280. 99858 8280. Telefone só para ligações. É só ligar, como a Daniela disse, o serviço é gratuito, e conversar com quem te atender, que você tiver essas questões aí e dúvidas que pairarem pela cabeça nesse período de isolamento social. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Anne. Bom, o velório do ex-prefeito de Linhares, Nozinho Correia, será aberto ao público na manhã deste sábado. Ele morreu na noite de ontem em um hospital de Rondônia. Quem tem as informações para a gente é o Cláudio Alves, direto da nossa redação lá em Linhares. Boa noite para você, Cláudio. Pois é, infelizmente a gente começa aqui em Linhares com essa notícia triste. Nozinho Correia morreu em um hospital de Rondônia, onde estava morando nos últimos anos. O município de Linhares decretou luto oficial de 3 dias. O ex-prefeito de Linhares morreu na noite desta quinta-feira em um hospital de Vilhena, em Rondônia, onde deu entrada no dia anterior com um grave quadro de pneumonia. Segundo familiares, Nozinho vinha tendo complicações com um rim transplantado quando ainda era prefeito em 2016 aqui em Linhares. O quadro de saúde dele acabou se agravando. Em Rondônia, ele era pecuarista em Corumbiara. Uma sobrinha de Nozinho disse que na quarta-feira ele sentiu febre e foi levado ao hospital, onde foi diagnosticado com pneumonia. Encaminhado à unidade de terapia intensiva, acabou morrendo por volta das 8 da noite desta quinta.
Em 2012, após várias tentativas de ganhar uma eleição, Nozinho foi eleito prefeito de Linhares, usando o bordão Homem Honesto HH para vencer o então prefeito Guerino Zanon, que buscava a reeleição naquela época. O velório de Nozinho Correia acontece na Igreja Batista Memorial durante toda a noite e madrugada, com presença somente de familiares. Já a partir das 6 horas da manhã deste sábado, o velório será aberto ao público. O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, decretou luta oficial de 3 dias no município. Pois é, o corpo do prefeito chegou ao estado no meio da tarde, né? E o velório começou durante a noite aqui na cidade de Linhares. Agora a gente vai conferir um rápido giro com outros destaques da nossa região. Diante do cancelamento das aulas, a Secretaria de Educação, em parceria com os CEINS e as escolas municipais de ensino fundamental, está elaborando atividades para serem enviadas diariamente para os alunos. Os exercícios estão sendo disponibilizados pelas redes sociais dos pais dos estudantes. Eles não são obrigatórios e não substituem as aulas presenciais, mas contribuem com o estudo e auxiliam a manter o diálogo entre comunidade e escola. A Faculdade de Ensino Superior de Linhares também vai adotar o ensino à distância durante o período de isolamento social. As atividades serão enviadas pelos professores através do Google Sala de Aula. O material de ensino inclui uma videoaula de pelo menos 20 minutos por unidade de ensino. Os alunos que não possuírem recursos tecnológicos para acessar as aulas terão acesso aos materiais impressos que serão entregues em dias e horários estipulados pela instituição. A Câmara aprovou ontem o auxílio emergencial para trabalhadores autônomos. O objetivo do auxílio é minimizar os impactos causados pelo coronavírus. Para receber o benefício, os trabalhadores precisam cumprir alguns requisitos e atender pelo menos uma das condições estipuladas. O pagamento será feito por meio de bancos federais, através de uma conta tipo poupança social. A conta será aberta em nome dos beneficiários e não será preciso apresentar nenhum tipo de documento. Dentre os requisitos para receber o benefício estão: ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, não receber benefício previdenciário ou assistencial e seguro-desemprego. Dentre as condições, exercer atividade na condição de microempreendedor individual ou ser trabalhador informal inscrito no CadÚnico. E em meio aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, produtores rurais estão na expectativa por mais uma colheita do café Conilon. A Secretaria de Agricultura aqui de Linhares disse que está discutindo meios para que a colheita ocorra sem riscos para os trabalhadores. Com medo do coronavírus, muitas pessoas correram para os supermercados e fizeram estoques, com medo de ficar sem os alimentos. Porém, aqui em Linhares, não há motivo para pânico, pois o abastecimento continua normal. Assim como os profissionais da saúde, vários outros profissionais de serviços essenciais que continuam a trabalhar nesse momento tão delicado, e os nossos agricultores também continuam com os devidos cuidados, produzindo os alimentos, continuando essa missão, para abastecer a nossa cidade. Essa cadeia alimentar continua, tanto da produção quanto a questão dos insumos, a questão de transporte, de logística e o ponto de venda, para que a sociedade possa ter um pouco mais de tranquilidade nesse momento, tendo essa alimentação. A preocupação agora é com a colheita do café, que movimenta a economia da cidade e faz com que pessoas de outros estados venham trabalhar. E o delegado Fabrício Lucindo orientou os produtores rurais em relação à segurança nesse período da colheita. Então a dica que a gente dá para a população, para os produtores rurais, é sempre pegar documentos das pessoas que estão trabalhando para vocês, identificá-los, pelo menos com carteira de identidade, carteira de motorista, um CPF, que seja. E daí, se você tiver alguma dúvida sobre a procedência desse elemento, procure a Polícia Civil de Soretama, de Linhares ou de Rio Bananal, que nós teremos prazer em ajudar sigilosamente, ajudar o produtor rural para que ele se resguarde na sua segurança. E para evitar a disseminação do vírus, a Secretaria de Agricultura está discutindo com os produtores rurais para adotar as medidas necessárias para que a colheita aconteça sem pôr a saúde dos trabalhadores em risco.
Então, assim, mesmo cientes das limitações, das dificuldades disso, nós temos conversado, precisamos entender como que vai ser o fluxo de trabalhadores, mas já estamos preparando, né, uma cartilha com as recomendações necessárias para que se evite aglomerações de trabalhadores, para que se tenha o cuidado em transporte, para que se utilize os equipamentos de proteção individual necessários para esse trabalho e necessários para proteger também em relação a essa questão do vírus. Então, tudo isso já está sendo trabalhado e nos próximos dias a gente deve ter novidades para que a gente possa recomendar aos nossos produtores, né, da melhor forma de fazer essa safra. Bom, por hoje é só. Eu desejo a todos um excelente final de semana. Eu volto no link especial deste sábado. Obrigado, Cláudio. A seguir aqui no Link, empresários fazem carreata pedindo a reabertura do comércio em Cachoeiro de Itapemirim. E ainda os cuidados que se deve ter com os animais de estimação durante a pandemia do novo coronavírus. É rapidinho, a gente já volta. Com a pandemia do coronavírus, também aumenta a preocupação com os animais de estimação. Assim como nós devemos redobrar os cuidados com a higiene, cães e gatos também precisam de uma atenção especial. Mesmo durante a quarentena, o Leonardo não deixou de levar o Theo para passear, mas ele fica só dentro do condomínio e, na volta, toma vários cuidados. Aquela necessidade de levar para passear um pouquinho, né? Pata suja, a gente sobe, lava bastante, né, na água corrente, lenço umedecido próprio para pets, né? E evitar o contato com pessoas na rua, né? Até com próprios animais também. Muitos donos de pets têm dúvidas sobre como devem cuidar dos seus bichinhos nessa época de quarentena. E a veterinária alerta que os cuidados que já são tomados normalmente quando esses bichinhos saem para passear devem ser os mesmos durante esse período de quarentena. Leva o pet para passear na rua, chega em casa da mesma forma que higieniza os seus calçados, higieniza as patinhas, né, do pet. Pode utilizar o álcool 70, não encharcando muito para não ter nenhum tipo de reação. Se o pet tiver com alguma pele irritadinha, mais vermelha, procura o veterinário para poder a gente dar uma avaliada, diminuir essa irritação para poder o uso do álcool não piorar essa irritação. Pode passar um paninho úmido com álcool nos pelinhos também, quando chegar em casa, não tem nenhum tipo de problema. A higienização se mantém da mesma forma. Se quiser lavar as patinhas também com água e sabão, de preferência utilizar um sabão mais neutro, né? A médica veterinária explicou que ainda não existe comprovação da transmissão do coronavírus entre os pets e os donos. Ainda não existe comprovação científica de que tenha transmissão do pet para o humano e do humano para o pet. Então, a gente, por enquanto, não tem que se preocupar em relação a isso. Ela esclarece ainda sobre algumas vacinas que combatem o coronavírus, mas só nos bichinhos. Antigamente, existiam vários tipos de coronavírus, né? Nos cães, eles causam uma reação de vômito e diarreia branda, leve. Em aves, ele pode causar sintoma respiratório, mas não é o mesmo coronavírus. A vacina veterinária, ela não é para humanos, porque ela também não tem só coronavírus na base, ela tem várias outras doenças, como parvovirose, sinomose, que são doenças especificamente de animais e não de gente. Então, ela não deve ser aplicada em humanos e nem pensar perto em aplicar, porque realmente não é de humanos, é de pet específico e não transmite, não é o mesmo coronavírus. E se alguém na casa tiver suspeita da doença, é bom ficar longe do pet. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele está colocando o pet como uma superfície de contaminação, né? Da mesma forma que você espirra na mão e pode ficar as gotículas na mão, da mesma forma em que você tosse, aquelas gotículas podem ficar na pelagem do cão. Então, se você tiver com algum sintoma, algum probleminha, que tem alguma suspeita do coronavírus, de preferência que você não fique muito próximo ao seu pet, para ele não ser uma superfície de contaminação para outra pessoa. Tomando todos esses cuidados, os bichinhos continuam saudáveis e sem oferecer riscos a nenhum ser humano. Em Cachoeiro de Itapemirim, empresários fizeram uma carreata pelo centro da cidade pedindo a reabertura do comércio. Quem tem as informações para a gente é o Samuel de Fraga, direto da nossa redação no sul do estado. Boa noite para você, Samuel.
Boa noite a vocês e a todos que assistem o Link Espírito Santo. Olha, e é isso mesmo. Essa manifestação atraiu centenas de empresários que percorreram as principais ruas de Cachoeiro pedindo o fim do decreto municipal. Os manifestantes se reuniram em frente ao Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto. O movimento começou pelas redes sociais, depois do decreto que ordenou o fechamento do comércio na cidade por 15 dias por causa da pandemia do novo coronavírus. Todos têm um entendimento pleno que é necessário o isolamento social, que é necessário medidas do governo. Porém, em momento nenhum foi consultado os empresários, em hipótese alguma, simplesmente veio um decreto fechando e realmente as consequências não foram mensuradas, o tamanho desse prejuízo. Então, o que a gente pede é realmente ter voz para falar que nós precisamos de ajuda, o comerciante precisa de ajuda. Entendemos a questão do isolamento social, mas o caos social que isso pode decorrer desse fechamento é de tamanho incalculável. Eu tenho amigos, meus empresários, que estão depressivos já, que já acham que não vão conseguir voltar com uma semana. Se ficar mais uma semana, se prorrogar para mais 15 dias, quem sabe o que vai ser do nosso país? Eu acho que a gente tem que tratar as duas coisas em conjunto. Não podemos tratar o coronavírus e esquecer da economia. Os manifestantes foram orientados a usar máscaras e a não sair dos veículos, como forma de não desrespeitar o decreto municipal que impede a aglomeração de pessoas. A gente espera fortalecer o nosso comércio local, que já passou, acabou de passar por um momento difícil agora com as enchentes na cidade e agora está tendo que passar por mais esse problema, né? Com esse decreto que foi imposto pelo governador do estado e pelo prefeito de Cachoeiro do Itapemirim. A gente queria pedir os bons olhos desses governantes da nossa cidade para olhar para os comerciantes, para que reveja esse decreto de uma forma ampla, que as pessoas podem continuar o seu trabalho de forma consciente, de forma educada, de forma que agrega a vigilância sanitária, a saúde, para que não podemos comprometer, resolver todo o problema da saúde e esquecer da economia da nossa cidade. Esse empresário disse que, além de assustado, não tem nenhuma expectativa para o futuro se o comércio não reabrir. Vamos pegar as medidas de higiene, as medidas de segurança sanitária, mas não podemos parar a máquina pública. A máquina pública depende da máquina privada, porque quem vai pagar os salários dos funcionários públicos é o ICMS. Se não tem comércio, onde vai recolher o ICMS? A carreata saiu do bairro Aeroporto por volta das 4 da tarde com buzinaço e bandeiras. No carro de som, hino nacional e pedidos de apoio para a reabertura do comércio. A manifestação chamava a atenção por onde passava. Rapaz, tem que fazer isso mesmo, sabe? Porque nós não podemos ficar parados igual tá, não. O comércio está parado, está todo mundo morto, entendeu? Nós não vamos parar com isso. Como é que nós vamos pagar nossas dívidas, nossos boletos, né? Avenida Jones dos Santos Neves, Linha Vermelha, Bernardo Horta, Praça Jerônimo Monteiro e Avenida Beira Rio. Os moradores, sem sair de casa, acompanhavam das janelas e sacadas. O final do trajeto foi na Linha Vermelha, em frente à antiga estação ferroviária. Nada não pode parar, entendeu? Sou Brasil, aqui não tem partido, entendeu? Eu penso que o comércio tem que voltar a trabalhar para movimentar o dinheiro na cidade, porque sem o dinheiro depois não vai ter nem como cuidar da saúde. Estamos dispostos a conversar, a dialogar, o que for preciso. Nós precisamos encontrar uma medida que realmente dê condições para o empresário, o comerciante voltar a exercer sua atividade. Bom, o prefeito de Cachoeiro, Vitor Coelho, usou as redes sociais para reafirmar que manterá o decreto para proteger a saúde e para que nenhum cachoeirense morra. Pessoal, especialistas afirmam que a manifestação da doença se dá em 15 dias. Por isso a importância do isolamento nesse momento. Nós não podemos fechar os olhos para o perigo. Ontem à noite eu estava vendo nos telejornais grandes líderes mundiais, presidentes, ministros, afirmando da importância da quarentena. Países fechando fronteiras aqui na América do Sul, o mundo falando a mesma língua, tomando medidas para que não ocorram mortes em massa, como nós estamos vendo, infelizmente, na Itália. Com o isolamento que estamos juntos adotando, o sistema de saúde capixaba está se estruturando, trabalhando para o enfrentamento do coronavírus. Os hospitais filantrópicos e os credenciados de todo o estado estão se organizando para receber os pacientes. Novos leitos estão sendo exclusivamente preparados para receber possíveis pacientes.
Nós não estamos parados esperando o problema chegar, estamos trabalhando para enfrentá-lo. Desde o início estamos mantendo diálogo com setores produtivos. O comércio foi um dos que primeiro nos procurou. Nenhuma decisão é tomada isoladamente. Nós vamos ter que rever todo o nosso plano de custeio para adaptar a esse período da paralisia. Então, meus amigos, por onde o coronavírus passou, ele causou milhares de mortes. Eu não quero nenhum cachoeirense morto, nem de coronavírus, nem de fome. Não quero que nenhum empresário quebre, mas eu vou seguir a orientação que é mundial. Por isso eu peço paciência a vocês. Vamos estar mais uma vez juntos para enfrentarmos esse problema. Com os hábitos mudados, nós vamos conter o avanço da doença, nós vamos continuar dialogando e flexibilizando as atividades com responsabilidade, planejamento e principalmente amor ao próximo. Cachoeiro, eu peço a todos mais uma semana de isolamento. O debate agora não é político, mas é de saúde. Ele envolve vidas, a minha, a sua, a da sua família. Olha, em Castelo foi registrado o primeiro caso de coronavírus. Agora a região sul acumula 2 casos, sendo que um foi confirmado aqui em Cachoeiro na semana passada. As informações são da Secretaria de Estado da Saúde. E a equipe de fiscalização da Prefeitura de Cachoeiro está intensificando a fiscalização. 20 bairros foram visitados nos últimos dias para verificar denúncias e para acompanhar a adoção das medidas de restrição nos estabelecimentos comerciais, de serviços e religiosos, em razão do novo coronavírus. Foram visitados 94 estabelecimentos, sendo 30 para verificação de denúncias. Foram 23 notificações expedidas, que incluem pedidos de adequação das medidas implementadas, como o cumprimento de horário especial para atendimento a idosos e observação da quantidade máxima de pessoas no interior do local. Também foram atendidos 2 pedidos de fechamento. O trabalho foi intensificado após a publicação de um decreto que permitiu o reforço da equipe. Esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã para o link especial de sábado. Uma boa noite para vocês e até amanhã, hein? Obrigado, Samuel. Até amanhã. E o Link Espírito Santo desta sexta-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa em 9 e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê no programa em destaque, que hoje traz uma entrevista com o médico epidemiologista, doutora Luísa Falqueto. O assunto não poderia ser outro, a pandemia do novo coronavírus. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E você já sabe, para ficar muito bem informado a qualquer hora, basta acessar simnoticias.com.br. Uma ótima noite a todos. Record News, informação para você crescer.